Olá pessoal, a nossa aula de hoje é sobre tipologia textual. Vamos lá? Primeiro, os tipos textuais. Os tipos textuais, eles são caracterizados por propriedades linguísticas como tempos verbais, vocabulário, construções frasais e entre outros elementos, certo? Ou seja, podemos afirmar que o tipo textual está relacionado à forma como o texto se apresenta, a forma como cada um se apresenta, porque cada um possui suas características próprias, certo? E os tipos textuais são 5: a narração, a descrição, a exposição, a dissertação e a injunção, certo? São esses os tipos textuais. Primeiro nós vamos ver a narração. Narrar é o quê? É aquela que conta a história, não é? Uma história que apresenta verbos. Narrar é também criar um narrador. E o narrador, ele é apresentado em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Também narrar é apresentar personagens, é relatar fatos, é criar um tempo. São características da narração. A narração é o relato dos fatos ordenados em sequência lógica, que inclui personagens, fato, episódio, não é? Enredo. E nós vamos ver os elementos da narrativa. A narrativa possui narrador, enredo, personagem, tempo, espaço. Cada um desses elementos da narrativa, por exemplo, o narrador é aquele que narra a história, certo? E há 3 tipos de narrador. Há o narrador personagem, há o narrador observador, há o narrador onisciente. O narrador observador é aquele que apenas observa a história. Ele não participa, mas ele observa a história. Já o narrador onisciente é aquele que sabe de tudo da história. Não apenas observa, mas tem conhecimento de tudo da história. E o narrador personagem é aquele que está dentro da história, aquele que participa da história. O enredo. O que é o enredo? O enredo trata-se da estrutura da narrativa, da trama que desenrola as ações. E são classificados como enredo o enredo linear, o enredo psicológico, o enredo cronológico, certo? Que é aquele que fala no tempo do relógio. Personagem, como eu falei, são aqueles que compõem a narrativa, são aqueles classificados em principais ou secundário. O principal é aquele que mais se destaca na história. Aquele secundário já é aquele personagem que vem depois. Tempo. O que é o tempo? A marcação do tempo da narrativa, ela se dá de 2 formas. O tempo psicológico e o tempo cronológico, que é aquele tempo das horas, o tempo quando aconteceu, certo? Também nós temos o espaço. O espaço é o local onde a narrativa se desenvolve. O espaço pode ser psicológico e também pode ser um ambiente social. Os fatos podem acontecer numa escola, numa casa, na rua, num cemitério. Acontece de várias formas. Nós temos também a estrutura da narrativa. A narrativa, ela se estrutura da seguinte forma, como apresentação, desenvolvimento, clímax e o desfecho. Como é a apresentação? A apresentação é aquela introdução, não é aquela parte inicial que o autor apresenta os personagens, o local, o
tempo em que desenvolve a história. Então, acontece a apresentação. Depois vem quem? O desenvolvimento. Nessa parte, não é? É onde acontece a maior parte da narrativa. E depois vem quem? Vem o clímax. O clímax é o grande momento da narrativa. É o momento, é o ápice, o momento emocionante da história. E por final vem o desfecho. O desfecho é o quê? A conclusão da narrativa, onde termina a narrativa. Depois nós temos tipos de narrador. O narrador é observador, é personagem e é onisciente. Narrador observador, terceira pessoa, não é? Aquele que está apenas observando os acontecimentos de outra pessoa, dos fatos. É aquele que apenas observa o que tudo acontece. E o narrador onisciente? O narrador onisciente é aquele que sabe de tudo, que conhece tudo sobre os personagens, sobre a trama. E a história é narrada em terceira pessoa. E por último, narrador personagem. Narrador personagem é aquele em que participa da história. É aquele narrador em primeira pessoa. Eu estava, eu fui, quando estávamos. É aquele sempre que participa da história. Em segundo, nós temos a descrição. O que é descrever? Descrever é pormenizar os fatos, é retratar todos os acontecimentos, é visualizar, é enumerar, é caracterizar, é observar. Narrar é isso, certo? E os tipos de textos descritivos? Nós temos os textos descritivos, eles são divididos em 2 subgrupos conforme a intenção do escritor, ok? Primeiro, o objetivo. O objetivo trata-se de uma descrição clara. Uma descrição objetiva, não é? É você descrever de forma clara, objetiva, realista, fazer um juízo do valor daquela descrição, para que as pessoas acreditem, para que dê crédito à descrição. O subjetivo trata-se de uma descrição em que o autor insere os seus sentimentos, não é? As suas sensações. Vamos lá, características do texto descritivo. As características do texto descritivo são a ausência de ação em relação à continuidade de frases, é o predomínio dos substantivos, dos adjetivos, das locuções adjetivas, utiliza também a enumeração, a comparação, a presença de verbos de ligação, ser, estar, ficar, parecer, permanecer. Elas sempre aparecem no texto descritivo, não é? Para caracterizar, para descrever, não é? Para ligar o sujeito ou substantivo à sua característica. Também apresenta verbos flexionados no presente ou no passado. Geralmente são acontecimentos, né? A descrição. Como se estrutura um texto descritivo, não é? Se estrutura da seguinte forma: introdução, desenvolvimento, conclusão, certo? A introdução é aquela apresentação, aquele momento inicial onde o autor ele pretende descrever os fatos. Depois, o desenvolvimento é a caracterização objetiva ou subjetiva da descrição, é o corpo do texto que a gente chama. E final, nós temos a conclusão, é onde finaliza todo o texto, certo? Os textos descritivos são
diário, currículo, biografia, autobiografia e anúncio de classificados. Terceiro, nós temos o texto expositivo ou a exposição. O que é um texto expositivo? Qual o seu objetivo? O objetivo do texto expositivo é informar sobre o assunto, certo? É uma apresentação de conceito, de ideia, de forma clara, de forma objetiva, certo? E é de extrema importância que o autor mantenha a sua imparcialidade. Tipos de texto expositivos: expositivo argumentativo e expositivo informativo. O texto expositivo argumentativo é onde o autor utiliza uma série de argumentos para defender uma ideia. Já o texto expositivo informativo, ele já tem o objetivo de informar, de trazer a informação. Seu objetivo é contar um fato sem influenciar as conclusões do leitor. Vamos ver alguns exemplos. A notícia, os seminários, as palestras são exemplos de gêneros textuais expositivos. E em quarto, nós vamos ver agora a dissertação. O que é dissertar? Dissertar é expor uma ideia, é criticar, é discutir, é convencer o leitor, é exemplificar, questionar, posicionar-se, é também debater, explicar, opinar, argumentar. Tudo isso é dissertar. Vamos ver agora alguns exemplos de gêneros textuais dissertativos argumentativos, certo? A carta de opinião, por exemplo, é um exemplo de texto dissertativo argumentativo. A resenha, o artigo, né? O artigo de opinião, o texto editorial jornalístico, são todos exemplos de textos dissertativos argumentativos, certo? E como se estrutura o texto dissertativo argumentativo? Também da seguinte forma: introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução são mencionados o tema, os problemas, não é? A situação, certo? Essa parte da introdução, ela deve compreender pelo menos 25% da dimensão do texto. Porque o texto dissertativo argumentativo, na introdução você pode colocar citações de algum livro que você já leu, você pode colocar dados, não é? Você pode colocar estatísticas. Já no desenvolvimento, não é? São todas as ideias mencionadas na introdução. É a sequência, é ali onde nós temos a forma optativa e argumentativa de desenvolver os fatos. Essa parte deve compreender mais ou menos 50% da dimensão total do texto. E por fim, a conclusão. A conclusão deve ser uma síntese do problema. São as considerações, é o resultado do que foi apresentado ao longo do texto. Só apenas 25% aí que você deve, não é, colocar da dimensão do texto. Vamos ver a introdução agora. A introdução, ela serve para preparar o leitor, ela deve estar relacionada com o que se vai discutir ou expor no desenvolvimento. Deve ser breve, não é? Apenas um parágrafo. Não deve desviar-se do conteúdo, deve ser objetiva, né? Sem rodeios,
Já no desenvolvimento, é a parte mais significativa da redação, porque é ali onde é apresentado o raciocínio lógico da argumentação, são as deduções, as controvérsias, é a substância do trabalho. Não pode ser menor do que a introdução, como eu falei anteriormente, é a parte que vai 50% do texto, certo? E a conclusão, não é? É o desfecho, não é? É o fecho final da redação. Nela pode resumir os pontos de vista, apresentar uma síntese das ideias, não é? Do que foi contidas no desenvolvimento. Ela não pode ser dispensada, deve ser breve, deve ter caráter geral, apresentar apenas um parágrafo. Agora nós vamos falar sobre tema e título, não é? Por que o tema? Porque o tema é a ideia sobre o qual deverá seguir o desenvolvimento. Quando você vê o tema numa redação, você já sabe o que é que vai mais ou menos desenvolver. É o assunto que você vai escrever. E o título já é uma expressão geralmente curta, não é? É colocada antes do início da redação, é uma referência ao assunto de que... Vamos ver alguns exemplos, não é? Algum exemplo de tema e de título. Por exemplo, o tema, as grandes capitais dos estados brasileiros são depositárias de graves problemas sociais. Então, aí eu tenho um tema, certo? Veja que é mais abrangente. Já o título que você tira daquele tema é curto, não é? Vamos lá, ao título, as capitais e os seus problemas. Perceberam a diferença? Tema é aquele que geralmente vem na redação e título é aquele que você cria após o tema, a partir do tema. Vamos agora para o texto injuntivo. Texto injuntivo. O que é um texto injuntivo? A própria palavra já diz, injunção. Tem a função de instruir você, não é? De ensinar. É uma explicação, um método de explicar. Sua função é transmitir para o leitor mais do que uma simples informação, não é? Ele tem como objetivo instruir, explicar. E muitas vezes também são apresentados verbos no imperativo, não é? Aqueles que nós já estudamos. São os verbos que dão ordem, como faça. Por exemplo, um tipo de texto mesmo injuntivo é uma receita. E o que é que faz no modo de preparo da receita? Faça, mexa. Então, são esses verbos no imperativo. Tipos de textos injuntivos. Textos injuntivos são aqueles que dá instrução, não é? Que é o instrucional, e aquele prescritivo. O texto instrucional, ele tem como objetivo, como eu já falei, instruir o leitor. Já o prescritivo, o objetivo dele era impor algo ao leitor, certo? É dando uma ordem também, é persuadindo, uma propaganda de um perfume, de um relógio, não é? Ele tem como objetivo persuadir o cliente, a pessoa que está do outro lado da tela. Por quê? Porque ele tem o objetivo de persuadir, de fazer você comprar aquele produto. Vamos ver agora alguns exemplos de gêneros textuais injuntivos. Como eu já falei, não foi? Receita. Olha lá, receita culinária, manual de instrução, bula de remédio, não é? Quando a gente lê a bula, a gente lê todas as instruções, todas as informações de como, não é, usar aquele medicamento. Regulamentos,
não é? Também. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, não é? A tipologia textual. Eu espero que vocês, se não entenderam, passe novamente o vídeo, assista novamente o vídeo e até a próxima aula.